queridos amigos, meus queridos irmãos, e nós aqui reunidos em nome de Jesus para louvarmos e também aprendermos mais a entender um pouquinho a palavra do que o Mestre Jesus veio nos trazer. Nós hoje vamos estudar um pouquinho o capítulo 18 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, o título é o seguinte, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós vamos para o item 3, que fala sobre a porta estreita. E diz assim, entrai pela porta estreita, porque é larga e espaçosa o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Essa passagem está em Mateus e está em Lucas, está em Mateus, no capítulo 7. Se a gente for lembrar, o Sermão do Monte, não é? O Sermão do Monte tem 3 capítulos no livro de Mateus, é o 5, 6 e 7. É aquela passagem linda em que Jesus está sentado e as pessoas ao redor, e ele começa com as bem-aventuranças. E lá no capítulo 7 ele fala isso, daqui, não é, da porta estreita. Então nós vamos procurar interpretar um pouquinho do que Jesus quer nos dizer, não é? Que ele fala que a porta da perdição, ele quer dizer que a porta da perdição é larga, porque as más paixões são muitas e são convidativas. É só a gente olhar para o mundo, as coisas do mundo, como estão, não é? Onde tem muita gente, o que é muita gente ainda nesse mundo de provas e expiações, que nós estamos fazendo ainda esse caminho, é o mais frequentado, por causa desse mundo de prova e expiação que a gente se encontra. É o estado natural da humanidade nesse momento, não é? E o caminho da salvação é estreito, porque exige o que é? Porque exige grandes esforços para vencermos as más tendências. Claro, o caminho do bem vai ser sempre mais estreito, ele exige mais da gente. E aí a gente vai ver, a gente sabe que a doutrina espírita, veja, ela é muito interligada com o Novo Testamento, com o Velho Testamento, com as obras, ou seja, todos os profetas que vieram, ou antes de Jesus, depois de Jesus, eles vêm dizer sempre a mesma coisa. E depois, quando Jesus falou que ia mandar o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, veja, a gente vai ver que muitas obras que a gente estuda são interligadas. E ele, quando ele diz isso aqui, olha, que para vencer as más tendências, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, é uma pergunta que sempre interessante, como ela sempre está inserida em qualquer palestra de muita gente e até nesses estudos mesmo. Então, a pergunta 919, Kardec pergunta aos espíritos como vencer essas má tendências aqui no mundo. E o que é que ele vai dizer, os espíritos vêm nos dizer naquela pergunta lá? Que uns sábios da antiguidade já disse para a gente, já deixou escrito antes de Jesus, muito antes de Jesus, alguém já disse, conhece-te a ti mesmo. Então, sendo a prova, e nessa pergunta, conhece-te a ti mesmo, o Santo Agostinho, depois, ele vem explicar como fazer para conhecer a si mesmo. Porque sem nos conhecermos, nós não vamos conseguir atingir os níveis de evolução que a gente tanto deseja, não é? E sendo a Terra um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, mas nada disso é para sempre, não é? Nós temos a graça da reencarnação. Sem a reencarnação, como é que a gente podia crer em algo melhor? Veja, todas as religiões,
acreditam em eternidade, acreditam na eternidade e que vão todos para a eternidade em algum momento. E o que são 100 anos? Vamos que nós vivêssemos 100 anos. O que são 100 anos perto da eternidade, gente? Nada, não é? Não é nada. Então, justamente Deus nos deu a reencarnação como um presente. Como um presente. E esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita, a reencarnação. E no livro, aí eu fui pesquisar, e o que a gente vê? No livro A Boa Nova, no capítulo 21, gente, esse livro é maravilhoso, eu recomendo, tá bom? O livro Boa Nova. Tem a lição da vigilância. E o que foi que Jesus falou para a gente? Para a gente vigiar, não é? Ele falou para a gente vigiar e orar. Eu sempre digo, vigie e ore. É o que a gente precisa. A gente vigia. Fez uma coisa boa, ore agradecendo pela inspiração e porque já estamos melhorando, já estamos no caminho. Fizemos uma coisa não muito boa, descobrimos porque estamos nos vigiando, então oramos pedindo força a Deus para nos melhorarmos, não é? Então ele vai dizer assim, olha, que não espereis por triunfos que não os tereis sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é e não pode ser desse mundo. E é uma coisa que Jesus realmente falou, né? Meu reino não é desse mundo. E é isso que ele vem explicando aqui nessa lição. E mais na frente, vocês lembram que tem uma passagem nessa ocasião também, em que Jesus pergunta assim, ele está falando de todo o martírio que ele vai falar antes da crucificação. E ele diz isso, e Pedro é o primeiro exaltado, não é, que vai lá dizer, não, Senhor, nós nunca permitiremos que o Senhor passe por isso. Eu estarei com o Senhor até a morte. E aí é quando ele diz bem assim, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Não é? A gente lembra disso. E ele repreende. E quando ele fala isso, veja bem o que aqui Humberto de Campos nos traz aqui. Que ele diz assim, ó, Pedro, retira estas palavras. Não é aquilo que, quando Pedro diz que vai com Jesus até a morte, ele diz, Pedro, retira estas palavras. No outro dia, Pedro vai procurar Jesus, logo cedo. E aí diz assim, mestre, por que razão mandaste retirar as palavras que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Quer dizer, ele achava, ele estava sendo sincero naquela medida que ele podia. E Jesus diz o que para ele? Ele responde assim, Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Olha, nós precisamos nos vigiar para sabermos que temos a iluminação. Só atingindo essa iluminação, nós atingiremos o reino de Deus, o reino do céu, como Jesus nos prometeu, transformar nossa consciência no céu. Então, que Deus nos abençoe e que possamos juntos pedir também por todos os doentes, por todas as famílias desajustadas, por todos aqueles que estão em desespero. Que Jesus nos abençoe. Deus seja eternamente louvado.